Renato, boa noite. Aqui é a sua esquerda. Eu queria te perguntar o que acontece com o Grêmio fora de casa, que perde ímpeto, parece não ter gana de vencer, e queria a tua análise sobre esse primeiro tempo que não foi bom e dessa vez tu não poupou em fazer trocas no primeiro tempo. Bom, o que a gente precisa melhorar um pouquinho em termos de rendimento fora de casa, eu concordo. No jogo nós tivemos altos e baixos, tivemos algumas situações da mesma forma que o Fortaleza teve. Muita gente vai falar, mas o Fortaleza jogou com o time reserva, às vezes é pior, até porque eles vivem um momento muito bom do ano, vive um bom momento essa semana. Então quem entra quer mostrar trabalho, jogadores descansados. Eu havia ainda ontem falado para o meu grupo sobre isso, e que nós teríamos que entrar com intensidade, porque o adversário eles iriam ter essa intensidade. Começamos bem, depois deixamos o Fortaleza dominar, tomamos o gol de pênalti, e foi pênalti, na minha opinião foi pênalti, da mesma forma que o nosso também foi. Poderíamos ter virado o primeiro tempo, pelo menos com empate, não aconteceu. Depois buscamos o segundo tempo, Fortaleza teve algumas oportunidades, nós também tivemos, faz parte. Então o rendimento, a gente tem que ver bem quem a gente enfrenta, aonde. Eu concordo com algumas coisas que você colocou. Dentro da arena o Grêmio é mais intenso, mas fora de casa também a gente enfrenta os adversários que buscam algo também no campeonato, e o Fortaleza é um deles. Então não tem jogo fácil. Não jogamos tão bem, mas esse ponto é importante, e esse ponto lá na frente vai fazer essa diferença. Renato, no jogo de hoje você fez algo que não está acostumado, que é trocar ainda na metade ali do primeiro tempo. O que você pensou na hora de botar ali o Ferreira? E aí depois, na hora de tirar no segundo tempo também, qual foi o teu pensamento? Que muitos torcedores acabaram nos perguntando o porquê das atitudes, então é bom explicar também, né? Eu ia trocar ainda no primeiro tempo. Não é porque eu troquei, mas o João sentiu. O João sentiu a virilha, ele saiu, mas da mesma forma eu iria trocar. Eu ia mudar o time, porque eu tenho falado para eles que a gente precisa ter intensidade desde o início, e o Fortaleza estava se aproveitando principalmente do nosso lado esquerdo, onde tanto o Franco ou o João muitas vezes não acompanhavam o lateral, e estavam criando situações por aí. Então ele sentiu, saiu, mas da mesma forma iria mudar. O Ferreira entrou, foi um jogo bastante intenso, coloquei ele pelo lado, o lateral apoiou bastante, depois eu coloquei ele por dentro, e eu senti ele um pouco desgastado no final do jogo, até pelo que ele havia corrido. Eu tinha que colocar um jogador mais descansado, porque eu estava perdendo no meio de campo. Então eu resolvi dobrar pelo lado direito, onde estavam fazendo jogadas, e tinham colocado um jogador novo, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Fechei aquele lado lá, coloquei o Galdino por dentro, que podia encostar um pouquinho mais no Soares. E o Lucas, ele entrou, eu achei que ele estava participando bem do jogo, estava voltando para marcar, estava puxando o contra-ataque. Então por isso, alguém tinha que sair, e eu optei pelo Ferreira. Renato, é claro que a gente parece que chove no molhado, e isso incomoda muito mais para ti que está dentro do trabalho do que para o próprio gremista, sei muito disso, em relação a essa intensidade que faltou especialmente no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo, depois do gol, até o Grêmio trabalhou bastante nesse sentido. Mas o Jeromel até falou pra gente sobre isso, né? Que conversa muito com ele sobre essa intensidade ou a falta dela em alguns momentos. Esse time joga mais relaxado fora de casa do que em casa, com a presença da torcida, porque em muitos momentos parece que é isso, uma falta de entendimento dos jogadores, que o gramado é o mesmo, como tu falou, a bola é redonda, mas não acontece fora de casa. Mas o Grêmio no momento é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Não vamos esquecer disso, o Grêmio hoje tem 44 pontos. Aí a gente deixou a desejar alguns jogos fora de casa, alguns, não todos, porque nós temos algumas vitórias fora de casa importantíssimas também. Então o Grêmio não tem 44 pontos à toa no campeonato. Falta um pouco mais de intensidade fora de casa? Sim, falta. Agora, vamos analisar para o outro lado. Estão falando somente um lado da moeda, eu vou para o outro lado da moeda.
alguém consegue observar de que maneira a gente joga, o quanto ofensivo o time do Grêmio, e muitos jogadores não têm aquela característica de marcação. Então, como eu gosto da bola, como eu gosto de jogar para frente, como eu gosto de buscar o gol, é um risco que a gente corre. Para mim é muito fácil tirar 2 atacantes, colocar mais 2 jogadores de marcação no meio de campo, nós vamos ter intensidade. Mas como eu gosto de jogar para frente, então é esse lado que eu não tiro a razão de vocês da intensidade, mas a falta de intensidade também vocês precisam analisar, porque se vocês contarem nos dedos, olha, vocês vão encontrar 2 equipes e olhe lá, que joguem tão ofensivamente quanto o meu time. Então, no momento que você joga para dentro do adversário em busca do gol, é lógico que você vai deixar espaço porque você tem um time bastante ofensivo. E foi o que aconteceu hoje, principalmente. Depois a gente corrigiu, botamos um pouquinho mais de intensidade e a gente arriscou. Poderíamos ter feito o gol, poderíamos ter saído na frente do Fortaleza, se aquela bola de falta do Soares entrasse, se o pênalti do Franco entrasse, seria outro jogo. Mas faz parte. Bom, Renato, novamente a gente está numa entrevista coletiva fora de casa, te perguntando sobre intensidade. Dessa vez, a tua postura ela é um pouco mais calma até em relação a isso. Em outros momentos tu estava um pouco mais irritado com a falta de competitividade ou de intensidade do time. Como é que se corrige isso para que o Grêmio consiga equilibrar, que foi algo que tu mencionou também depois do jogo contra o Palmeiras, o desempenho fora de casa para o desempenho em casa, que é muito bom? É porque a maioria dos adversários, quase que 100% eles respeitam, não é uma coisa normal, respeito muito a equipe do Grêmio e jogam bastante fechados, principalmente dentro da arena. E aí a gente tem bastante ofensividade, a gente joga muito dentro do campo do adversário, isso proporciona um desgaste a menos. Fora de casa, a gente tem esse mesmo time ofensivo, mas as características do jogador não são de tanta marcação, e aí o adversário se aproveita porque o adversário também vem para dentro da gente. Tem que ter esse equilíbrio, e esse equilíbrio pode ter certeza que durante essa semana eu vou ajeitar, até porque a gente corre risco, mas a gente faz gol sempre, em todos os jogos. Mas às vezes eu converso com alguns jogadores, converso com o grupo. Para mim é muito fácil se defender. É só botar mais 2 jogadores que tenham mais intensidade que 2 atacantes nossos. A gente vai, de repente, equilibrar. Mas a gente vai perder bastante força ofensiva. Renato, sobre Franco Cristaldo, né? Um jogador que tem o maior número de participações de gols do Grêmio na temporada. Talvez é um jogador que mais se entendeu com o Soares ali em tabelamento, né? Em alguns partidas. Claro que tu tem que tomar escolhas, né? Tem que fazer escolhas, mas eu queria entender um pouquinho por que a manutenção do Natan e não o Franco Cristaldo um pouquinho mais na partida. Eu queria entender de uma maneira técnica o que tu pensou naquele momento ali. Porque no primeiro tempo tinha colocado o Franco pelo lado para acompanhar o lateral, se desgastou bastante e não estava conseguindo acompanhar o lateral. E depois eu achei que depois do pênalti eu vi ele 2, 3 vezes de cabisbaixo, entendeu? Então ele sentiu a perda do pênalti e o Natan estava jogando pelo lado, coloquei ele por dentro, justamente no lugar onde o Franco poderia jogar, ao lado do Soares, mas é um jogador também que não está com aquele ritmo de jogo todo, vem jogando os últimos 2, 3 jogos, e o desgaste do Franco, mas principalmente pela perda do pênalti, que eu senti que ele sentiu bastante. Então tentei de todas as formas mudar, fazer com que o nosso time ficasse mais intenso, buscasse o gol, criasse mais. Tentamos. Alguns momentos a gente criou, alguns momentos a gente teve intensidade, outros momentos a gente não teve. Mas o que eu falei, entre altos e baixos, como a gente teve durante a partida, o Fortaleza teve suas oportunidades, como da mesma forma nós também tivemos nossas oportunidades. Então ficou de bom tamanho o empate. Aí muita gente vai falar, mas se distanciou, está se distanciando cada vez mais do Botafogo. Não sei, o Botafogo não jogou ainda. Nós jogamos contra uma grande equipe, que é o Fortaleza. Inclusive, vocês sabem tão bem quanto eu, que o Fortaleza tem a melhor campanha do segundo turno. Então não é fácil. Vamos ver quantos times vão vir aqui dentro e ganhar deles. Então não penso que a gente vai encontrar facilidades, não. Para mim, eu volto a repetir, para mim é muito fácil tirar 2 atacantes e colocar 2 jogadores de marcação no meio de campo. Nossa, o Grêmio está tendo intensidade, está marcando muito, mas está faltando lá na frente. Então é esse equilíbrio que eu preciso descobrir, que de repente essa semana aqui eu descubro. Renato, surpreendeu a escalação do Fortaleza, uma mudança de 100% em termos de atletas, e você fala sobre, por favor, se surpreendeu esses 11 atletas fizeram um bom jogo diante da equipe do Grêmio.
Não, a gente já sabia de que forma o Fortaleza ia jogar, até porque pela experiência que eu tenho, né? Eu, quando comecei a fazer isso em 2016, muita gente me criticava. Ah, tem que jogar com o time principal. Lá atrás, muita gente me criticava. De lá para cá, todos os treinadores fazem isso. E cada treinador tem direito de fazer o que bem entender, né? Com o grupo dele. Todo mundo começou a fazer. Mas eu era criticado lá atrás. Então, quem não joga futebol não pode falar que tem que jogar toda hora com a mesma equipe, porque o desgaste é muito grande dos jogadores. E daqui a pouco você tem os jogadores cansados e eles não vão render o que você pode na próxima partida, 3 dias depois, e ainda tem um problema que pode sofrer uma lesão grave. Mas isso é para quem entende futebol. Alguns não entendem. Eles não vão ver esse limite da cabeça do treinador. Então, para a gente não foi surpresa, porque eu já sabia, eu vi o jogo do Fortaleza, tenho acompanhado o Fortaleza jogar. Foi um jogo bastante desgastante diante do Corinthians. E 3 dias depois, eles poderiam até jogar com a mesma equipe, mas era um risco muito grande de a gente atropelar eles na parte física. E eles perderam algum jogador importante para a final da semifinal de terça-feira. Então o treinador deles foi inteligente, como tem treinadores inteligentes no Brasil que fazem a mesma coisa. Mas isso aqui eu falo, né? Aí você tem que enxergar um pouco o futebol, você tem que entender um pouco do futebol, você tem que entender o que passa na cabeça do treinador. Mas muita gente não consegue acompanhar a cabeça do treinador. Aí os treinadores não podem fazer nada. Boa noite, Renato. Fernanda Alves, da torcida amiga e Rede Multi. A gente viu na minha concepção, vi 2 Grêmios. Um no primeiro tempo mais apático, sendo ali dominado pelo Fortaleza, e no segundo tempo ele cresceu mais ofensivo, tanto que conseguiu o empate e quase também ali teve chances de virar. Você consegue enxergar dessa forma também? E esse um ponto é importante para levar para o Rio Grande do Sul? Sim, eu concordo com você. O Grêmio começou melhor, depois o Fortaleza teve o domínio da partida, depois fez o gol, teve o pênalti, fez o gol, cresceu um pouco mais na partida, nosso time sentiu um pouquinho, tivemos o pênalti que nós poderíamos ter empatado, não empatamos. No segundo tempo a gente corrigiu algumas coisas, voltamos um pouquinho melhor, tivemos altos e baixos. Fortaleza continuou bem na partida, continuou criando, da mesma forma que o Grêmio também começou a criar, e no final do jogo a gente poderia ter vencido até a partida. Então o jogo civil vi também, qualquer uma das equipes poderia ter vencido. Então, o que eu falei, se tratando de jogar aqui contra o Fortaleza, o momento que eles vivem, foi um ponto importante que a gente ganhou, porque lá na frente pode ter certeza que vai fazer essa diferença de ponto em ponto, entendeu? Até porque hoje, até amanhã, pelo menos o Grêmio está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e ninguém fica em segundo lugar ou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro à toa, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender também. Boa noite, Renato. Renato, a torcida sabe, né? O Grêmio tem um peso gigantesco na sua camisa, mas também tem que entender que é um momento de reconstrução. O Grêmio volta de uma Série B, e aí, dos times que voltaram da Série B, o Grêmio é o único que está na parte de cima. Aliás, o Grêmio praticamente não saiu do bloco de cima do campeonato. Então eu queria que você fizesse uma análise dessa temporada 2023 do Grêmio, no geral, não só o jogo de hoje. Excepcional. Excepcional. O Grêmio, muita gente achava que o Grêmio iria brigar, não iria ganhar o Campeonato Estadual, iria brigar no Campeonato Brasileiro para não cair. O Grêmio ganhou o Campeonato Estadual, nós ganhamos, querendo ou não, os 2 Grenais que nós tivemos, que é um campeonato à parte, entendeu? E o Grêmio dele no campeonato praticamente ele está na parte de cima da tabela. Hoje ele é o segundo colocado. Podemos perder uma posição, no máximo 2 amanhã, mas enfim, está no G4. Até o próximo final de semana o Grêmio está no G4. Mas tem gente que não consegue enxergar isso. O Grêmio veio de uma situação que baixou a folha em 4 milhões. O Grêmio tinha uma folha de pagamento alta para uma segunda divisão. O Grêmio mudou praticamente 60% do grupo dele. Tudo isso durante as competições. E hoje o Grêmio está no G4 do Campeonato Brasileiro, mas parece que as pessoas não gostam de valorizar isso. Se o Grêmio estivesse brigando para cair, talvez uma outra pessoa estaria mais satisfeita. O Grêmio realmente pelo que aconteceu no passado, está ali, está brigando. O Grêmio no G4 incomoda muita gente. É esse que é o problema. Mas a gente vai continuar nosso trabalho, nós temos nossos objetivos. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. O Botafogo tem uma boa gordura, mas o campeonato não acabou ainda. Nós temos esperança sim de brigarmos ainda pelo título. E se não der, pelo menos uma vaga direta para a Libertadores, que é um outro campeonato que o Grêmio vai ganhar, por tudo que o Grêmio passou. E outra, né? Além de termos baixado a folha de pagamento de 4 milhões, o Grêmio encontrou os cofres vazios. E mudou praticamente 60% do grupo. E está ali no G4. Mas tem gente que acha que está ruim. Bom, se está ruim, realmente a gente tem que repensar
se essa pessoa merece continuar trabalhando no futebol. Boa noite. Obrigado, Renato.